Olá, tudo bem? A gente vai lançar agora uma série de vídeos educativos a respeito de consciência digital. Nunca ouviu falar? Bom, consciência digital é o aprendizado de como usufruir da internet através dos aparelhos todos, celular, tablet, computador, desenvolvendo uma consciência dos benefícios que eles nos trazem, explorando esses benefícios, mas também percebendo os prejuízos que acontecem com o abuso desse uso. A partir daí você consegue se prevenir dos danos físicos, mentais, emocionais, desenvolvidos pelo abuso dessa ferramenta, mas melhorando a sua vida, explorando tudo de bom que eles têm para nos trazer. Hoje a gente não consegue mais viver sem o uso dessas ferramentas. O celular tá no dia a dia ali com a internet, substituindo N outras ferramentas que nós usávamos antes. Então, em um único aparelho, a gente tem ali a agenda, uma câmera fotográfica cada vez melhor, acesso aos e-mails, a internet como um todo, N aplicativos para N benefícios para você como indivíduo, para sua locomoção, para sua saúde da sua família. Então, é impossível a gente achar que esses recursos só nos fazem mal. Fazem muito bem também, desde que a gente saiba dosar o uso. Então, aqui a gente vai falar sobre alguns temas muito importantes relacionados à consciência digital. Então, vamos lá. Sobre o primeiro tema relacionado à consciência digital, que é produtividade. A gente consegue aumentar muito a nossa produtividade explorando os recursos digitais. Então, a gente conseguiu quebrar barreiras físicas, por exemplo. Então, a comunicação com os nossos pares, os nossos clientes, qualquer público de interesse, e não só acessar aquele indivíduo que você deseja se comunicar, mas também absorver informações vindas de qualquer lugar do mundo. Então, essa quebra de barreiras permitiu avanços extraordinários. E também, obviamente, a conectividade se expandiu demais com essa quebra de barreiras. Outro ponto importante relacionado à produtividade, outro grande benefício, foi a inteligência coletiva. Então, podemos expandir o acesso à informação, né, desenvolvimento dessa inteligência, não de uma forma mais restrita, mas podendo expandir isso para as pessoas ao nosso redor e muito distantes fisicamente de nós. Outro ponto importante, né, que envolve isso, foi o amplo acesso à informação. Então, antigamente, eu lembro que na minha infância e adolescência, o acesso à informação era através de livros, exclusivamente, livros, revistas, então era tudo impresso. Então, a gente tinha que ir até a biblioteca da escola, a biblioteca da cidade, para poder fazer as pesquisas e ter acesso a todas essas informações. Hoje, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, já nascem com esse acesso sem essas limitações. Então, tudo isso só tem benefício para a nossa vida. E outro detalhe importante para a produtividade é que a gente pôde explorar novas formas, novos formatos de educação. Então, partimos daquele único método que era o giz, o quadro de giz, né, o quadro de pincel, e conseguimos usar novas tecnologias de reprodução de vídeos ao vivo, de conexão ao vivo com um professor, com um palestrante. E olha, isso é só um exemplo de N formas que hoje nós temos, né, de transmitir educação e desse aluno, seja na idade que for, na geração que for, adquirir
toda essa informação. Então, a internet trouxe ganhos enormes, permitindo que populações com menos acesso tivessem aquisição de maior informação, com isso ampliar a sua formação. Em compensação, quando a gente abusa do uso do celular como um exemplo de acesso à internet, a gente pode trazer prejuízos para a própria produtividade, né? Então, quando a gente não limita as demandas que nós estamos recebendo, definindo então prazos, períodos em que nós vamos acessar aquela demanda, aquela demanda de estudo, de trabalho, a gente acaba acumulando com muita mais facilidade por ter aumentado essas conexões com serviços e pessoas, e com isso facilmente a nossa demanda de trabalho e de estudo cresce muito. Isso pode gerar distração, né? Um indivíduo que não conseguiu perceber, não consegue delimitar, acaba então se distraindo com mais facilidade, porque coloca ali nas telas, né, N telas, N recursos, N aplicativos, notificando ele o tempo todo, isso facilita a distração, né? Outro prejuízo importante: irregularidade alimentar, irregularidade do sono, porque temos acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana à internet. E as pessoas ao redor, os serviços ao redor também nos acessando. Então, se a gente não coloca limitação nisso, a gente acaba tendo prejuízo muito grande da rotina de sono, do tempo de sono, não respeitando as nossas necessidades básicas, assim como alimentação, assim como parar para ir ao banheiro, fazer um xixi na hora que você precisa, antes de você ficar muito apertado. Então, se você não controla o seu tempo de uso dessas ferramentas, você acaba desrespeitando demais suas necessidades básicas. Teu corpo tá te pedindo, por favor, para um pouquinho. E com isso, você acaba gerando estresse, danos físicos, mentais, emocionais, que obviamente vão impactar negativamente na sua produtividade. E outro ponto importante, falando também de saúde, é o sedentarismo exagerado, que vem desse abuso de uso de recursos vinculados à internet. Então, a gente está passando muito mais tempo sentado, muito mais tempo inativo, basicamente mexendo ali os dedos e os olhos, né? Então, esse sedentarismo vai trazer consequências, ganho de peso, junto com uma alimentação ruim, facilitando a abertura de quadros de colesterol aumentado, diabetes, com ganho de peso também hipertensão, até pelo estresse de toda essa exposição. Então, fique ligado, se você está desrespeitando o seu corpo para ter mais produtividade, em algum momento sua produtividade vai cair, porque você já está ficando doente. Então, ter esse equilíbrio é fundamental para que você consiga usufruir de todos esses benefícios e não adoecer. Agora a gente vai falar de como usar estratégias para se beneficiar, evitando esses problemas de saúde. Anote aí as dicas para você explorar no seu celular, no seu notebook, no recurso que você mais utilizar para acesso à internet, para que você consiga então otimizar a tua produtividade sem ficar doente. Defina um tempo para cada atividade que você vai fazer. Tenha foco. Agora eu vou lidar com tal demanda, com tal estudo. Então, faça uma agenda, faça um planejamento do seu dia, do que é prioridade para o dia, para o período da manhã, da tarde, da noite, respeitando ali os momentos em que você vai ter para alimentação, para ir ao banheiro, para se esticar, para alongar os dedos, os punhos, o pescoço,
por conta da posição, se movimentar um pouco, periodicamente, para que então você não tenha esses danos. Outra coisa é intercalar as tarefas que são online com outras que lhe exijam movimentação. Então, fiquei 2 horas sentado, agora eu vou levantar e vou fazer uma outra atividade que me exija movimento. Lembrando disso, você sai um pouco da frente da tela e vai fazer outras atividades que também sejam produtivas para você, mas que você possa fazer se movimentando mais e não necessariamente ali olhando o tempo todo para a tela de forma sedentária. E outra dica bacana se você vai ficar um bom tempo sentado na frente da tela usando a internet, se coloque num local prazeroso, que te traga uma energia boa, que você também não seja facilmente interrompido, para que assim você consiga ter um ambiente que te traga uma sensação positiva e também respeite ali o seu momento de trabalho sem grandes interrupções e, consequentemente, sem gerar o estresse. E fecho aqui essas dicas importantes com foco. Como você pode colocar mais foco na sua ação naquele momento de trabalho? Um recurso de muitos celulares é a função foco, em que você determina quais são os aplicativos, os recursos que não vão trazer notificações para você naquele momento. Você não vai deixar de receber aquelas informações, mas simplesmente não será notificado na tela do celular. Assim, você consegue reservar um período em que você vai estar totalmente envolvido com aquela função, sem ser interrompido por outras coisas que possam te desviar a atenção. Então essas são dicas simples para que você tenha mais saúde nesse envolvimento digital e desenvolva mais consciência digital. Um beijo!